Meu nome é Júlia Divine. Tenho 24 anos, fungada, sou aprendiz de eletricista e, de acordo com a minha mãe, a prova viva de que algumas pessoas simplesmente nascem com a fiação errada. Ela sempre dizia isso com meio sorriso, meio suspiro, daquele tipo que finge ser piada, mas chega como um diagnóstico. Na minha casa, a eletricidade não era a única coisa precisando desesperadamente de uma nova fiação. As paredes eram limpas. O chão, impecável. Mas emocionalmente, estávamos a um disjuntor sobrecarregado de incendiar tudo. Meu quarto não ficava lá em cima, onde entrava sol e tinha velas cheirosas. Não, eu morava no porão. Não por falta de espaço. Espaço havia, mas porque, como minha mãe dizia, é onde você deve ficar até descobrir o que quer da vida. O andar de cima era um santuário de paredes brancas, toalhas de hóspedes que ninguém usava e quadros com frases estilo Pinterest tipo: a família é a âncora que nos mantém firmes nas tempestades da vida. Engraçado como a minha sempre pareceu mais um saco de areia. Tentei fazer do porão algo meu, pendurei luzes, pintei a parede atrás da cama. Mas não importava o que eu fizesse, o quarto sussurrava a mesma mensagem: você é temporária, condicional, substituível. Enquanto isso, Nathalie, minha irmã mais velha e a pérola da família Divine, usava a própria perfeição como uma coroa sob medida. Nathalie, a futura ortodontista. Nathalie, que ganhou um sedã novinho aos 17. Nathalie, cuja existência era um slideshow constante de "estamos tão orgulhosos de você". O quarto dela tinha uma janela bay window e um lustre. Ela nem espanava o pó. Eu ficava com o porão e com o privilégio de arrumar a luz piscando da despensa entre um post e outro das férias dela em Aspen. Eu não me importava com o trabalho, na verdade, eu amava o que fazia. Era boa com as mãos, boa com fios, boa em fazer coisas quebradas funcionarem de novo, mas ninguém ligava. Quando tirei minha primeira certificação de eletricista, coloquei o certificado impresso na geladeira. Durou exatamente uma noite antes de minha mãe trocá-lo por um dos troféus de terceiro lugar da Nathalie no boliche. Não combina com a decoração, ela disse sem levantar os olhos do café. Às vezes eu me perguntava se era dotada. Outras vezes, achava que era só uma dedução fiscal que tinha perdido a utilidade. Ainda assim, eu fiquei. Fiquei quando meu pai brincou dizendo que eu instalava luzes porque não conseguia brilhar sozinha. Fiquei quando minha mãe dizia que a Nathalie nunca dava trabalho. Eu pagava aluguel. Pagava por minhas ferramentas. Quietamente cobria as compras quando o cartão da minha mãe era recusado sem querer. No fundo, uma parte estúpida de mim continuava esperando o dia em que eles olhariam para mim e realmente me viriam. Não o porão, não a caixa de ferramentas eu. Aí veio o jantar. Aquele que mudou toda a fiação da minha vida. Era o de sempre. Mesa arrumada como foto de revista. Mastigar silencioso. Uma leve decepção pairando no ar como uma máquina de fumaça que alguém esqueceu ligada. Meu pai rolava a tela do iPad. Minha mãe comentava sobre o novo estágio da Nathalie. Eu comia meu frango seco e esperava um momento para falar. Recebi uma proposta grande, eu disse. Vou fazer toda a parte elétrica de um novo complexo de apartamentos do outro lado da cidade. Trabalho em tempo integral, bom salário. Foi o que eu disse antes de a minha mãe bater a caneca na mesa tão forte que o café espirrou. Então é isso? Esse é o seu sonho? Ficar correndo por aí com fios feito algum faz-tudo? Júlia, você é uma vergonha. Ela me olhou como se eu tivesse cuspido no sapato dela. Meu pai não levantou os olhos. Nathalie nem estava em casa. Estava em algum aluguel de praia na Flórida, pago com um dinheiro que eles nunca tinham quando eu precisava de botas novas pro trabalho. Mesmo assim, fiquei ali congelada, esperando que alguém, qualquer um, aliviasse o golpe. Ninguém aliviou. Saia, minha mãe disse baixinho, limpando a caneca como se estivesse polindo a própria raiva. Se é isso que você quer ser, faça isso em outro lugar. No começo, achei que ela estivesse brincando. Não estava. O tom não estava. Os olhos, definitivamente não estavam. Eu me levantei, desci para o porão e enfiei minha vida numa mochila. 2 trocas de roupa, minhas botas de trabalho e minha certificação de eletricista, aquela que não combinava com a decoração. Fui embora em silêncio, do jeitinho que sempre disseram que eu devia ser.
Eles nem vieram até a porta. Quando saí, a luz do corredor piscou acima de mim, aquela que eu tinha me oferecido para consertar semanas antes. Fiquei olhando para a lâmpada por um instante. De algum jeito, aquela porcaria de lâmpada zumbindo parecia me entender mais do que as pessoas que viviam debaixo dela. Do lado de fora, o frio me deu um tapa. Minhas botas arranharam o asfalto. Sem despedida dramática, sem gritos, só o barulho da porta de tela rangendo atrás de mim. Aquela noite dormi na casa do meu amigo Jared. Apartamento de um quarto, cheiro de meia de academia e um sofá tão afundado que parecia ter sobrevivido a uma guerra. Jared ficou em pé ao meu lado com um prato de papel cheio de pizza fria. Tem certeza que está bem no sofá? Ele perguntou. Melhor do que em casa, murmurei. Ele não insistiu. Só jogou o cobertor e apagou a luz. Por isso ele era um bom amigo. Ele deixava você se afogar em silêncio, mas ficava perto bastante para te puxar de volta. Naquela primeira noite, encarando o ventilador de teto, ouvindo o trânsito e o ronronar suave do gato gordo dele, pensei, será que eles perceberam que eu fui embora? Mamãe provavelmente acendeu outra vela. Papai provavelmente culpou minha geração por não ser ambicioso bastante. Nathalie provavelmente postou uma foto de biquíni com a legenda, foque no que te faz brilhar. Não chorei. Só senti um peso. Aquele tipo de peso que academia nenhuma resolve. Os dias seguintes foram um borrão de trabalho e exaustão, disjuntores dando pane, trocas de exaustor de banheiro, vãos de telhado cheirando a mofo e arrependimento. Dormia no sofá quando dava, dobrava minhas roupas numa caixa de plástico, lavava meias na pia do Jared, comia casca de pizza e burrito de posto. Jared fingia não notar nada, o que de algum jeito fazia ele notar mais ainda. Uma manhã, enquanto eu carregava carretéis de fio numa van emprestada, meu chefe, Cal, olhou para mim. Tá tentando impressionar alguém, Divine, ou é só alergia a sono? Sono é para quem tem onde morar, respondi. Dei de ombros. Ele riu, mas o olhar ficou preso em mim, como se soubesse que algo estava errado. Então, uma semana depois, tudo mudou. Meu celular vibrou. Era o Cal. Meu estômago virou. Ainda quer trabalho extra? Ele escreveu. Sempre. Vila Uride Apartments, construção nova. Pode virar tempo integral. É seu se quiser. Minha respiração travou. Vila Uride não era só um trabalho. Era o trabalho daqueles que eletricistas sonham. Um contrato enorme que pode reescrever um futuro inteiro. Tô dentro, respondi. Fiquei parada na cozinha do Jared, segurando o celular numa mão e um burrito de micro-ondas na outra, sem acreditar. Tudo certo? Ele perguntou. Acho que acabei de evoluir de nível. Ele só assentiu, como se isso fizesse todo sentido, e foi se arrumar pro trabalho. Naquela noite, peguei $12 da caixinha de moedas de lavanderia do Jared para colocar gasolina e deixei um bilhete. Comprando gasolina e dignidade devolverei ambos. Às 6 horas da manhã, dirigi rumo ao Vila Uride, minha caminhonete gemendo como se estivesse sendo punida. Passei por uma placa na entrada da obra, Vila Uride, construído para o futuro. Eu ainda não sabia, mas aquele trabalho iria recalibrar tudo. Minha carreira, minha confiança, meu senso de identidade. Eu não ia voltar. Não depois da facilidade com que me descartaram. Vila Uride era gigantesco. 10 prédios, 3 andares cada, todos só esqueletos de aço e compensado, cheirando a serragem, café queimado e homens fingindo que as costas tinham parado de doer. Quando cheguei naquela primeira manhã, Cal acenou como quem tinha apostado dinheiro que eu não apareceria. Divine, ele gritou. Ainda lembra como segura uma chave de fenda ou preciso te mandar de volta para consertar luz de varanda de vovó? Evoluí, respondi séria. Agora eu instalo a adega elétrica. Ele bufou e jogou um capacete para mim. Apartamento 304A. Equipe do Dave. Não me faça me arrepender. Dave era um cara rabugento, barba grisalha, corpo de geladeira com braços e pernas. Quando me apresentei, ele só resmungou, apontou para um emaranhado de fios e disse, arruma. Arrumei antes do almoço. Dave examinou tudo com uma expressão tão carrancuda que parecia que o rosto ia rachar. Nada mal,
ele murmurou o equivalente a um abraço emocionado, vindo dele. Trabalhávamos 10 horas por dia, 6 dias por semana. Eu quase não checava o celular. Não tinha mensagens, nem ligações perdidas, nenhum pedido de desculpa, só silêncio. Um silêncio que já não doía, só vibrava como um fio solto finalmente desconectado da fonte que vivia te queimando. Na casa de Vine, eu imaginava, meu nome nem era mencionado. Mamãe provavelmente culpava o estresse. Papai culpava a sociedade. Nathalie provavelmente estava escolhendo centros de mesa para o futuro casamento enquanto tomava um latte que um dia eu paguei sem ninguém saber. 3 semanas depois que evitei que a equipe rotulasse errado um painel que fritaria uma unidade de ar-condicionado de $12.000, Cal me chamou de lado. Era a hora do almoço. Eu mordia o sanduíche de pasta de amendoim mais triste do mundo, e ele se encostou numa pilha de caixas de junção. Quer tornar isso permanente? Ele perguntou. Pisquei. Sério. Preciso de alguém confiável, alguém que aparece, alguém que não reclama. Ele deu de ombros. Você não é perfeita, mas trabalha duro, e isso importa mais do que diplomas ou currículos brilhantes. Ele me entregou um papel dobrado. Abri. Um aumento de verdade, um número que fez minha garganta apertar. Algo dentro do meu peito se abriu, silencioso e doloroso, como se o mundo finalmente sussurrasse: você tem permissão de existir. Naquela noite, depois do trabalho, sentei no sofá do Jared, ainda quente do gato dele, encarando aquele papel, meus olhos arderam. Não por poeira, não por isolamento térmico, por alívio. Na manhã seguinte, deixei um depósito em um estúdio na beira da cidade. Contrato mês a mês, sem fogão, sem estrado para cama, só 4 paredes, um ventilador de teto que rangia dramaticamente e um carpete com cara de que sobreviveu a uma cena de crime, mas era meu. Comprei um colchão barato de um cara no Facebook, uma mola me cutucava toda vez que eu virava pro lado esquerdo, mas era meu. Comia espaguete numa tigela de plástico, usava uma caixa de leite como criado mudo, ligava uma luminária de brechó que zumbia se você tocasse rápido demais. E à noite, quando o prédio assentava e o silêncio me envolvia, era como algo que eu nunca tinha tido antes. Paz. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a casa de Vine começou a entrar em curto. Começou pelas contas. Minha mãe já estava na 3ª ligação com a companhia de energia naquela semana. Essas faturas estão erradas, ela reclamava com a atendente no viva voz. Nosso consumo nunca fica assim. Meu pai descartou com a mão: erro de escritório, acontece na época de imposto. Só que não era erro. Era realidade. Nathalie, que sempre pairava acima dos problemas familiares como um balão de hélio, de repente começou a rondar a mesa da cozinha. Você pagou a conta do gás? Ela perguntou. Mamãe folheou uma pilha de correspondências não abertas, cada envelope mais alto que o anterior. Eu estou resolvendo, ela rosnou. Mas não estava. Não sem mim. Pela primeira vez em anos, eu não estava lá para consertar tudo antes de quebrar. Sem virar disjuntor de emergência, sem pagar contas à meia-noite, sem remendar canos ou resetar fusíveis, sem reorganizar minhas próprias despesas para que eles não congelassem no inverno. E a casa começou a sentir. Luzes piscavam, o aquecimento falhava, as contas se empilhavam como pequenas bandeiras brancas pedindo trégua. 3 meses depois, meu celular vibrou com um correio de voz de um número desconhecido. Uma transcrição automática apareceu: Oi, aqui é a Carol da Companhia Elétrica do Condado de Monroe. Deletei antes de terminar. Depois veio uma mensagem de um vizinho antigo: Sua mãe tá bem? Vi ela gritando com um cara da companhia de energia na van. Parecia sério. Engoli seco. A curiosidade tinha dentes, e mordeu fundo. Chequei o painel público de notificações da companhia, um banco de dados onde contas inadimplentes iam quando a situação ficava extrema. O endereço dos meus pais piscava em negrito. Aviso de desligamento, encerramento pendente. Fiquei olhando para a tela, não com raiva, não com orgulho, apenas atonita. Todos aqueles anos em que eu silenciosamente paguei contas, comprei mantimentos, cobri reparos, arrumei canos, consertei fiação solta e agora, sem mim, a casa inteira estava fritando por dentro. Nos dias seguintes, veio uma tempestade de ligações. Nathalie primeiro foi direto para a caixa postal. Depois minha mãe, 3 ligações seguidas. Então meu pai, e por fim,
uma mensagem: as coisas estão meio caóticas aqui. Gostaríamos de conversar. Não sentimos sua falta, não desculpa. Só diplomacia. Como se eu fosse uma cliente que eles esqueceram de cobrar. Desliguei o celular. Se realmente quisessem falar, teriam falado antes de me mandarem embora. Cal percebeu a mudança em mim. Não comentou. Só me entregou um cartão de gás certa manhã e disse: você tem coluna. Não muita gente tem. Mordi o lado de dentro da bochecha com força. Porque ouvir aquilo dele doeu mais do que qualquer insulto que meus pais já tinham dito. Um mês depois, pendurei minha certificação de eletricista na parede do meu estúdio. Torta, de propósito. Não combinava com a decoração. Perfeito. Numa noite, enquanto eu comia frango de micro-ondas sentada na beira do colchão, finalmente abri minhas cortinas. Eu não tinha uma janela bem como a Natalia, eu tinha uma faixa estreita de vidro dando para um estacionamento. Mas quando os postes acenderam, algo dentro de mim sussurrou: você está autorizada a continuar acesa. E pela primeira vez, eu acreditei. Aconteceu num sábado. Daqueles em que o calor gruda na roupa e o sótão que eu tinha passado o dia a fiação parecia mais quente que o interior de uma torradeira. Cheguei em casa, chutei as botas, desabei no colchão e gemi como se minha alma estivesse tentando deixar meu corpo. Eu estava com uma meia só, um burrito morno na mão, e o ar-condicionado fazendo um barulho que sugeria que poderia desistir a qualquer momento. Minha vida não era glamourosa, mas era minha. Silenciosa, previsível, desembaçada. Então veio a batida na porta. Não um toque de vizinho. Não de entrega. Não era o tipo de pancada que carrega estresse, vergonha e contas atrasadas. Congelei. Meu coração afundou quando olhei pelo olho mágico. Meus pais. Mamãe estava na frente. Rímel borrado, blusa amassada, cabelo bufado como se tivesse brigado com a umidade e perdido feio. Papai atrás dela, braços cruzados, tentando parecer firme, mas o jeito que mudava o peso de uma perna para outra entregava tudo. Ele parecia desconfortável, nervoso, pequeno. Abri a porta devagar. Júlia, mamãe suspirou, como se meu nome fosse oxigênio que ela não inalava há semanas. Eu não respondi. Não me movi. Só existi ali, esperando. Depois de um momento, dei um passo para trás, um convite silencioso. Eles entraram e olharam ao redor do meu estúdio minúsculo, uma única luminária, uma cadeira dobrável, uma mini geladeira que gemia quando cansava, meu colchão no chão, meu certificado na parede, pendurado torto de propósito, tudo humilde, tudo conquistado. A mãe torceu as mãos. A gente precisa da sua ajuda. Claro que precisam. Ficamos atrasados com umas coisas, ela continuou. A luz, a hipoteca, o carro foi guinchado ontem à noite. Meu pai acrescentou: estão falando em execução da casa. Eu me encostei no balcão, o único balcão que eu tinha, e cruzei os braços. Vocês me chamaram de vergonha, eu disse baixinho. A mamãe se encolheu como se eu tivesse dado um tapa nela. Eu não quis dizer aquilo. A gente estava sob muita pressão. Eu morava no porão de vocês, interrompi. Pagava aluguel, comprava comida, consertava tudo, falei mais baixo, e vocês nunca perceberam. Meu pai pigarreou, defensivo. Todo mundo diz coisas que se arrepende. Não, respondi. Vocês disseram coisas nas quais acreditavam. O silêncio rachou o ar. Eu me senti estranhamente calma, firme, como se finalmente tivesse encontrado o disjuntor de todas as falhas emocionais que eles tinham instalado dentro de mim. A voz da minha mãe falhou. A gente achou que talvez você pudesse ligar para a companhia de energia de novo, ou emprestar 1 ou 2 meses da hipoteca, só até. Lá estava. A velha lógica familiar. Júlia não importa até que Júlia seja útil. Caminhei até a mini geladeira, peguei 2 garrafas d'água e coloquei delicadamente no balcão na frente deles. Está quente lá fora, eu disse. Levem. Mamãe encarou as garrafas como se fossem uma piada. É isso, sussurrou. É tudo o que estou oferecendo. A mandíbula do meu pai travou. É assim que você trata a sua família? Olhei diretamente nos olhos dele, sem raiva. Só, exausta.
É assim que trato pessoas que só lembram que eu existo quando a casa delas começa a desabar. Mamãe murmurou, a gente só pensou que. Eu sei exatamente o que vocês pensaram, respondi. E eu não estou com raiva. Só terminei. Eles ficaram ali por um momento, atordoados, esperando que eu cedesse, esperando que a velha Júlia que consertava tudo voltasse. Ela não voltou. Eles saíram do meu apartamento carregando as 2 garrafas d'água como se pesassem 1 tonelada. Quando a porta fechou, eu não desabei. Não chorei. Apenas me sentei no meu colchão e ouvi o silêncio. Minhas mãos estavam firmes. Pela primeira vez na vida, elas não tremiam. Alguns dias depois, recebi uma mensagem da Nathalie. Eles estão surtando. Ótimo. Fiquei olhando para aquilo por um longo tempo, pensei em responder, mas não respondi. Em vez disso, estendi a mão, acendi minha lâmpada e sorri quando a luz acendeu imediatamente, sem oscilar. A energia era confiável onde eu morava. Uma semana passou, depois outra. Sem batidas na porta, sem recados de voz, sem textos cheios de culpa, só calma. Eu não percebia o quanto minha antiga casa era barulhenta até sair dela. O trabalho me mantinha estável. A rotina me mantinha no chão. E a sensação de independência, essa me mantinha viva. Então, numa noite de domingo, depois de fazer o jantar mais triste porém mais orgulhoso da minha vida, frango, batatas assadas, brócolis, sentei diante da minha TV pequena e congelei. Lá estava, minha antiga casa, no jornal local, no segmento de execuções. A varanda cercada de fita amarela, um caminhão de recuperação de bens na entrada, vizinhos observando tentando fingir que não estavam olhando. A repórter falava em monotone. A propriedade foi apreendida após múltiplos pagamentos atrasados e violações de código. Mutei a TV. Não precisava de explicação. Eu já sabia o desfecho. Meus olhos pararam na velha cadeira de balanço da varanda, aquela que eu costumava manter. Eu tinha consertado aquelas correntes incontáveis vezes. Eu tinha 12 anos quando meu pai me entregou uma lata de WD-40 e disse: "Você talvez não sirva para a faculdade, mas pelo menos é boa com as mãos." Na época, achei que fosse um elogio. Agora, percebia que era um aviso. Eles não me viam. Viam o que eu oferecia. E quando o trabalho acabou, eu também acabei. Meu celular vibrou de novo. Nathalie, eles estão ficando na casa da tia Liz. A energia acabou. Mamãe não para de chorar. Papai tá furioso. Mais uma mensagem, eles estão dizendo que você abandonou eles, como se não tivessem te chutado para fora. Olhei para as mensagens enquanto uma calma estranha tomava conta de mim. Olhei ao redor do meu apartamento. Minhas paredes eram simples. Minha luminária era de segunda mão. Meu colchão tinha uma mola assassina, mas era meu. Pela primeira vez na vida, eu não estava consertando uma bagunça que outra pessoa fez. Digitei uma resposta, parei, apaguei. Depois desliguei a TV, lavei meu prato e diminuí a luz do abajur. Lar não era um lugar. Lar era paz. E isso eles não podiam tomar. Então veio a reviravolta, aquela que ninguém viu chegando. Nem eles, nem Nathalie. Nem eu, até o momento em que a verdade me atingiu como um choque elétrico. Tudo começou com uma caixa de voz do meu irmão. Apavorado, confuso, acusatório. "Eu não sei o que você fez", ele disparou. "Mas o banco disse que a transferência da hipoteca não passou. O pai tá surtando." "O que você fez, Júlia?" Pisquei, e então lembrei. Meses antes de eu ir embora, quando minha mãe gritou comigo, quando tudo estava desmoronando, quando eu sabia que precisava de uma saída limpa, eu tinha assinado silenciosamente a retirada do meu nome da escritura. Minha avó tinha me colocado lá anos antes, sussurrando: "Você é a única que realmente conserta as coisas aqui." Eu era o único neto em quem ela confiava. E eu sabia que, se a corda arrebentasse, eu me recusava a ser quem ficaria segurando. Agora a corda tinha arrebentado. E sem minha assinatura, não havia resgate, não havia extensão milagrosa, não havia Júlia para se enfiar debaixo da pia e tapar buracos que eles mesmos criaram. Nathalie mandou outra mensagem. "Eles estão entrando em colapso. Depois, de papai, você tirou tudo de nós."
Respondi apenas com a verdade. Não. Eu tirei a mim mesma. O resto quebrou sozinho. Coloquei o celular no silencioso, me recostei e soltei o ar devagar. O mundo lá fora zumbia. Lá dentro, pela primeira vez, eu estava firme. Eu achava que nunca mais ia vê-los. Não pessoalmente, não de um jeito que importasse. Mas a vida é engraçada. Sempre esperando atrás de cantos com reviravoltas que a gente não prevê. Foi a festa de noivado da Nathalie que me puxou de volta para a órbita de pessoas que eu tinha passado meses desaprendendo. Ela pediu 2 vezes. Depois, implorou. Você é minha irmã, sussurrou ao telefone. Você não precisa perdoá-los. Só esteja lá por mim. Você ganhou o seu lugar nessa mesa. Ganhou. Não herdou. Não recebeu. Ganhou. Então eu fui. Não por eles. Por ela. O quintal estava decorado com lanternas de papel penduradas numa corda de roupa frouxa, cadeiras dobráveis espalhadas em volta de mesas desalinhadas, e uma caixa de som Bluetooth que cortava sempre que alguém chegava perto da churrasqueira. Era tudo tão simples, tão imperfeito, tão real, nada como a casa impecável e sufocante em que crescemos. Cal já estava lá. Claro que estava. Ficava encostado de lado, usando uma camisa social de mangas curtas, segurando um pratinho com sanduíches de pepino como se a comida o ofendesse. Quando me viu, ergueu o queixo. Um aceno de respeito. Um aceno de tô com você. Nathalie correu assim que me avistou. Júlia. Ela me abraçou. Instintivo, quente, sem restrições. Obrigada por vir. A voz dela amoleceu. Eles vieram também. Eu soube antes mesmo dela apontar. Senti a mudança no ar, tensa, pesada. Meus pais estavam perto da mesa de bebidas, cada um segurando um copo plástico. Mamãe usava maquiagem demais, do tipo passado às pressas para esconder noites sem dormir. A camisa do papai não servia direito, gola desabotoada, mangas apertadas em braços que ficaram mais moles, mais velhos, mais derrotados. Pareciam estranhos num mundo que continuou andando sem pedir permissão. Mamãe me viu primeiro. Um sorrisinho quebrado piscou no rosto dela. Eu apenas acenei de volta. Era o suficiente. Cal se aproximou, baixando a voz. São eles? São. Ele soltou o ar devagar. Estão bem acabados. Dei de ombros. A vida sem mão de obra grátis é difícil. Ele riu alto, mas logo o olhar dele mudou, mais suave, me avaliando. Você tá bem? Dessa vez, não hesitei. Melhor do que nunca. Ficamos ali enquanto os convidados conversavam e elogiavam o anel de noivado. Cal me entregou uma cerveja. As lanternas balançavam com a brisa, e a música abafada vibrava pelo chão. As pessoas riam, conversavam, celebravam. Meus pais observavam da margem sem participar, sem pertencer. E pela primeira vez, isso não era um problema meu. Então Nathalie ergueu sua taça. Só quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, disse ela, radiante. Especialmente minha irmã mais velha. Ela passou pelo inferno e voltou, e mesmo assim está aqui por mim. Cal ergueu a cerveja. Vários convidados aplaudiram. Alguém gritou. Arrasa, Júlia. Meus pais não aplaudiram. Claro que não. Mas encararam por longos segundos, não com orgulho, mas com clareza. A filha que descartaram estava sendo celebrada num quintal que não lhes pertencia. Depois do brinde, me aproximei da mesa de petiscos, precisando mais de ar do que de um palito de cenoura. Fingindo encher meu copo, percebi mamãe surgindo ao meu lado, como se estivesse esperando eu ficar sozinha. Você parece saudável, ela disse. Mordi uma cenoura. Cruz ecoou entre nós. Obrigada. A festa tá bonita. A Nathalie realmente cresceu. Mamãe assentiu e olhou para as próprias mãos. Eu não sabia que estávamos perdendo tudo quando gritei com você. Eu sabia, respondi. A boca dela tremeu. Achamos que você voltaria. Então você não deveria ter falado sério quando me mandou embora.
Os olhos dela brilharam com algo entre arrependimento e negação. Abriu a boca, outra súplica se formando, mas foi o meu pai quem chegou primeiro, avançando com aquela velha tempestade se formando na testa. Você podia ter ajudado, ele disparou. Uma ligação pro banco, Júlia. Só isso já teria resolvido. Virei-me totalmente para ele. Você me chamou de vergonha. O maxilar dele travou. Aquilo foi raiva, murmurou. Não respondi, calma. Aquilo foi sinceridade. Ele queria discutir. Eu vi no jeito que o peito dele inflou, no modo como os ombros tensionaram. Mas ele não tinha nada que pudesse vencer a verdade. Eu reconstruí minha vida enquanto vocês deixaram a de vocês desabar, continuei. E agora vocês estão bravos porque eu não corri para salvar vocês. O lábio da mamãe tremia. Nós só queremos nos reerguer. Vocês querem uma rede de segurança, corrigi. E eu não sou ela. Do outro lado do quintal, Nathalie ria com o noivo. Cal conversava perto da churrasqueira, lançando olhares na minha direção de tempos em tempos, atento, pronto para agir se algo saísse do controle. As lanternas balançavam acima de nós. A vida seguia, indiferente ao nosso drama. Papai deu um passo à frente. Agora você tá toda cheia de si, né? Acha que é melhor do que a gente? Levei o copo à boca e dei um gole lento. Não respondi. Só melhor do que eu era. E então simplesmente me afastei. Sem dramatização, sem gritos, sem lágrimas. Apenas passos firmes e sólidos. Cada um deles lembrando quem eu me tornei, não mais a garota que morava no porão esperando migalhas de afeto. Eu era a Júlia Divine. E eles não podiam desfazer isso. Os dias passaram. Depois uma semana. Tudo ficou quieto de novo até terça-feira. Eu terminava um serviço no apartamento de terceiro andar, fiação velha, café horrível, quando meu celular acendeu com um número desconhecido. Ignorei. Depois veio outro. E outro. 6 ligações perdidas em 10 minutos. Quando cheguei ao meu caminhão, já eram 12. O último voicemail não era dos meus pais. Era da Nathalie. A voz dela tremia. O papai tá furioso. O banco ligou. A transferência da hipoteca não foi aprovada. O que você fez? Congelei. E então lembrei. Meses antes, pouco antes de ir embora de vez, eu tinha assinado silenciosamente minha parte do imóvel da família. Minha avó tinha me colocado na escritura antes de morrer. Você é a única que realmente conserta as coisas, ela sussurrara. Mas eu não iria deixar o caos financeiro deles me arrastar. Não ia deixar aquela casa se tornar minha âncora. Então me retirei legalmente, permanentemente. Agora a corda havia arrebentado. E eu não estava mais presa a ela. Meu celular vibrou de novo. Mamãe. Papai. Números desconhecidos. Vários recados seguidos, uma mistura de pânico e raiva. A última mensagem de voz do papai. Você tirou tudo da gente. Minha resposta foi simples. Não. Eu tirei a mim. O resto desabou sozinho. Coloquei o celular no silencioso, liguei o caminhão, aumentei o volume do rádio e dirigi em frente sem olhar para trás.